Meus amados, hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens alcançando a liberdade financeira. Se você está agoniado porque faltou alguma coisa nesse início, não se preocupa não, tá? Ninguém esqueceu de nada não. Então sossegue. Então, nós estamos vivendo a série Alcançando a Liberdade Financeira. Nós começamos semana passada com a mensagem Preparando-se para a Liberdade. A gente, na verdade, semana passada foi a mensagem 1, mas a gente começou a preparar a igreja para essa série. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. O nosso texto inspirativo para essa série é João 8:32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade... Vamos ler juntos, bem forte, vamos lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Que verdade é essa? A verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdade que liberta. Então, como dissemos na semana passada, nós fomos chamados para a liberdade e não para a escravidão. O propósito de Deus para a sua vida é liberdade plena, liberdade verdadeira. Quando a gente fala sobre liberdade financeira, muita gente já começa a imaginar um monte de coisa, e eu quero deixar algo bem claro para você. Nós, aqui nessa igreja, nós não cremos nessa dita teologia da prosperidade. Então, se você estava pensando que a gente vai abordar esse assunto do mesmo jeito que você está acostumado a ouvir lá na televisão, está enganado. Nós não cremos nessa doutrina da prosperidade que diz que todo cristão, todo servo de Deus tem que ser rico, tem que ter 3 carros na garagem, tem que ser empresário. Até porque se essa doutrina fosse desse jeito mesmo, não existia mais funcionário, todo mundo era patrão. Como é que o mundo ia funcionar? Então isso aí é uma furada. Nós não cremos na doutrina da prosperidade, na teologia da prosperidade. Aqui é algo bíblico. E esse assunto tem muito a ver porque a gente acabou de sair de uma série bem teológica, né? Nós estávamos estudando Eu Sei Porque Creio, e nós vimos Eu Sei Porque Creio na Bíblia, e agora a gente aprendeu que esse livro, ele é confiável, ele é palavra de Deus, sim, e agora a gente vai ter que olhar para ele e aprender o que ele diz, e acreditar no que ele diz, como a Evelyn mesmo compartilhou aqui agora há pouco, uma passagem sobre isso. Então não cremos na teologia da prosperidade, mas sim na teologia bíblica a respeito de liberdade financeira. Outra coisa, não confunda, vocês sabem, eu vou lá na igreja porque estão falando lá sobre liberdade financeira e eu quero aprender como é que eu vou ficar rico, como é que eu vou ganhar muito dinheiro. Não confunda riqueza, não confunda fartura de bens, nem fartura de dinheiro, com liberdade financeira. São duas coisas diferentes. Estava olhando se a câmera estava centralizada, mas acho que está, né? São duas coisas diferentes. Você pode ser uma pessoa muito rica, ter muitos bens e muito dinheiro, e não ter liberdade financeira. Por outro lado, você pode ser uma pessoa simples, com um estilo de vida simples, e ter liberdade financeira. Liberdade financeira não diz sobre a quantidade de dinheiro que você tem, mas liberdade financeira diz principalmente a forma como você se relaciona com o dinheiro que você tem. Você pode ser extremamente rico e viver uma vida miserável como escravo do dinheiro. Então não é o tamanho do seu salário, nem o seu contra-cheque, nem o extrato da sua conta que vai determinar se você tem ou não tem liberdade financeira, mas a forma como você se relaciona com o dinheiro. Nessa série ainda, nós vamos falar muitas coisas práticas, de como administrar os seus recursos, como fazer um orçamento. Inclusive essa semana, a gente mandou para os líderes de pequeno grupo um questionário, um teste de avaliação para você descobrir como é que está de fato a sua realidade financeira, porque nós passamos uma tarefa semana passada. Quem fez a tarefa de casa aqui, levanta a mão. Gente, pela caridade.
Primeiro passo, nós vimos, olha, para você alcançar a liberdade financeira, você tem que descobrir onde é que você está. Você tem que descobrir qual é a situação que você está. Se você não sabe qual é a situação que você está, então você não vai conseguir sair dela. Então, se você ainda não fez, qual foi a tarefa de casa? A tarefa de casa foi: faça um levantamento da sua atual situação financeira. Veja quanto você ganha, veja quanto é a tua despesa, veja o que você deve e a quem você deve. Então, você tem que descobrir quanto ganha, quanto gasta e quanto deve, se deve, e a quem você deve. Se você não tem essas informações básicas, vai ficar difícil começar a fazer alguma coisa. Então, nessa série, nós ainda vamos trabalhar algumas coisas muito práticas nessa área, mas hoje eu quero trabalhar algo mais profundo. Hoje eu quero ir abaixo da superfície. A mensagem de hoje, eu quero falar sobre como preparar o nosso coração para alcançar a verdadeira liberdade financeira. Sabe, você não vai estar pronto para alcançar a liberdade financeira se o seu coração não estiver pronto para isso. Se o seu coração não estiver preparado para a prosperidade que Deus quer derramar sobre sua vida, você vai sair de uma crise financeira e você vai entrar numa crise espiritual e familiar, que é muito mais séria do que uma crise financeira. Então, a mensagem de hoje, a gente quer ir abaixo da superfície, a gente quer trabalhar de forma mais profunda, queremos preparar o nosso coração para alcançarmos a verdadeira liberdade financeira. Tem uma frase aí que eu quero compartilhar com vocês que diz assim: a liberdade financeira é muito mais do que uma mudança em nossa conta bancária. Na verdade, trata-se de uma mudança radical em nosso coração. Então, lamento se estou frustrando você hoje e você veio para a receita de como ficar rico. Sabe, não é essa a promessa de Deus. Isso aí é a teologia da prosperidade que fala isso. Liberdade financeira não é uma mudança na sua conta bancária, se bem que também envolve isso, mas principalmente é uma mudança radical no seu coração. Gente, eu conheço pessoas que têm salários de quase 20 mil reais, já vi história de gente que tem salário de mais de 20 mil reais e vive endividado, sofrendo, escravo. Então não é simplesmente aumentar os seus recursos que vai te dar liberdade financeira, mas aprender a se relacionar com os seus recursos. Mateus 6, 19, 21 nos dá uma boa dica a respeito disso. Diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, como é que Jesus diz para a gente: olha, não se preocupe em acumular tesouros sobre a terra, não se preocupe em estar acumulando bens aqui, porque é perda de tempo, o ladrão vem e rouba, a ferrugem vem e corrói. Como é que Jesus nos diz uma coisa dessa e depois alguém descobre uma teologia dentro da Bíblia que diz que Deus está dizendo que todo mundo tem que ser rico financeiramente e acumular muitos bens? Existem duas coisas diferentes. Uma coisa é prosperidade, outra coisa é ser rico financeiramente. Deus quer que você seja próspero, mas Ele não quer que você seja um acumulador de bens e de riquezas. São duas coisas diferentes que ao longo dessa série vai ficar claro para você. Talvez ainda não esteja, mas vai ficar claro para você. Então, na questão financeira, como eu disse semana passada, na questão financeira, você precisa decidir quem é que vai ser o Senhor. Se é o dinheiro ou se é você. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Então, ai de você, se você tem sido servo do seu dinheiro, porque você está em má situação, porque ele é um péssimo senhor. Não subestime o poder que o dinheiro exerce sobre você e sobre as pessoas. O dinheiro, ele é capaz de transformar você em alguém irreconhecível. Quem aqui já assistiu aquele filme de Nárnia, que tem
o Eustáquio, aquele menino, e ele encontra um monte de ouro, um tesouro, e o coração dele se encanta com o tesouro. Acho que tem um PowerPoint aí com a imagem. E o coração dele se encanta com o tesouro, e naquele tesouro há uma maldição. Esse filme é de C.S. Lewis, um autor cristão. Esse filme ele faz algumas alegorias a respeito de algumas verdades bíblicas, e o coração dele se encanta por aquele tesouro, e aí uma maldição cai sobre ele, ele se transforma num dragão horrível, irreconhecível, e depois dá trabalho para os amigos dele saberem que ele era aquele dragão. Isso é uma ilustração de uma verdade. Quando o seu coração é capturado, seduzido pelo dinheiro, você é transformado em alguém irreconhecível, é uma espécie de um monstro irreconhecível. Cuidado com o poder que o dinheiro pode exercer sobre você. Conta a história, agora uma ilustração, que 2 mendigos encontraram um baú de moedas de ouro. E eles estavam andando e encontraram esse baú, e agora estamos ricos, nossos problemas estão resolvidos. Só que eles faziam há 3 dias que eles não comiam nada. E eles vão levar o baú. Cadê que tinha força? Os 2 juntos não conseguiam levantar o baú de moedas. E aí eles pensaram: a gente vai ter que primeiro comer para depois carregar o baú. Mas a gente não pode deixar esse baú aqui. Aí combinaram. Um disse para o outro: olha, você vai até a cidade, pega aqui algumas moedas dessa aqui, e você troca lá pelo comerciante, você compra alimento e traz para a gente se alimentar. Depois que a gente se alimentar, que a gente ficar forte, a gente carrega o baú. Combinado? Combinado. Porque um fica pastorando o baú e o outro vai comprar alimento. O outro vai lá na cidade, compra o alimento, come a parte dele e traz a parte do outro. Quando ele chega, o baú está sozinho. E ele olha para um lado e para o outro: cadê o amigo dele? De repente ele é surpreendido com uma paulada na cabeça. Pum! Já sabe o que aconteceu. O amigo dele, querendo ficar com o ouro todinho para ele, se escondeu e matou ele com uma paulada. Disse: agora o ouro é todo meu. Ele caiu no chão, a comida caiu lá, ele pegou a comida: agora eu vou comer a comida que o outro trouxe e vou levar o baú. Se alimentou, começou a ficar forte, pegou o baú, botou nas costas, começou a andar, começou a passar mal. A vista escureceu, puf, caiu, morreu. Sabe o que aconteceu? A comida que o amigo trouxe estava envenenada. Os 2 planejaram matar o outro para ficar com o ouro todo para si. Esse é o poder que o dinheiro tem nas pessoas. Ele transforma amigos em inimigos. Ele pode transformar você numa pessoa irreconhecível, se você deixar o seu coração ser seduzido pelo dinheiro. Meus amados, o dinheiro é algo tão poderoso que Jesus disse que por trás dele existia um ídolo, ou pode ser considerado um demônio, uma potestade, ou um Deus falso, que Jesus chama de Mamon. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está colocando Mamon. A palavra Mamon também significa dinheiro ou riqueza. É tanto que, se você ler em outra tradução, aqui na Revista Corrigida, se você ler em outra tradução, vai dizer: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Em outra tradução você vai ver: você não pode servir a Deus e a riqueza. Mas Jesus escolheu falar a palavra Mamon e não a palavra dinheiro. Jesus está dizendo que o dinheiro é algo tão poderoso que ele passa a ser, ou existe. Tem 2 formas de você compreender isso, e para mim não faz diferença nenhuma. Tanto faz você compreender que o dinheiro pode se tornar um ídolo, um falso Deus, um demônio, ou que existe de fato uma potestade, uma força espiritual do mal por trás, que usa o dinheiro para estragar a vida das pessoas. Tanto faz a compreensão que você tiver, o dinheiro vai destruir a sua vida se seu coração ficar seduzido e encantado por ele. Agora, nas culturas antigas, já existia a figura
de um Deus falso, de um demônio, de um espírito mau chamado Mamon. E em cada cultura ele aparece de forma diferente. Eu trouxe aqui algumas imagens de como ele aparece em diversas culturas. Então, há culturas antigas que Mamon é apresentado como um homem rico, mas de figura, de aparência desfigurada, um nobre, que andava com um saco de moedas para subornar as pessoas. Em outras culturas, Mamon era um espírito em forma de um abutre, que também vivia para devorar as pessoas, matar e devorar. Em outras culturas, Mamon era representado por um bezerro de ouro. Inclusive lá no Êxodo, chegaram a fazer um bezerro de ouro e adoraram. Então, em algumas culturas, Mamon é apresentado como um bezerro de ouro. Em outras culturas, Mamon era apresentado como um demônio em forma de lobo, que devorava as pessoas. Então, em diversas culturas, Mamon não era apenas uma expressão, mas acreditava-se que Mamon era um espírito, sim, que usava o dinheiro para atormentar, aprisionar e destruir as pessoas. Então, você escolhe como você quer acreditar. Você quer acreditar que Jesus estava apenas dando um nome diferente para o dinheiro, ou se Jesus estava falando que existe uma força espiritual, um falso Deus, um demônio por trás do dinheiro que usa para destruir as pessoas. Tanto faz se você acredita de um jeito ou de outro. No final, o dinheiro tem o poder de destruir a vida das pessoas. Jesus coloca uma personalidade quando ele diz Mamon. Jesus apresenta o dinheiro como um Deus rival, como um demônio que disputa o seu coração com Deus. Ele diz: você não pode servir a dois senhores, porque se você amar um, despreza o outro. Jesus está apresentando o Mamon como uma força, como um ser que disputa o seu coração com Deus. E aí eu pergunto: quem é que governa a sua vida? Você mesmo? Não, sou eu que governo a minha vida. Jesus disse que não tem essa opção. Jesus disse que só existem duas opções: ou Deus governa a sua vida, ou Deus é o teu Senhor, ou Mamon é o teu Senhor. Quem é que governa a sua vida? Deus ou Mamon? A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: quais os sinais de que alguém está sendo governado por Mamon? Por isso que eu falei que a gente vai olhar abaixo da superfície. Gente, se você está com o coração dominado por Mamon, se ele se tornou o teu senhor, não adianta você fazer planejamento financeiro, não adianta você ser promovido no seu emprego, você vai continuar na miséria, você vai continuar na crise financeira, porque ele vai continuar escravizando e destruindo você. Então a gente tem que ir abaixo da superfície. Então a pergunta hoje é essa: quais os sinais de que alguém está sendo governado por Mamon? Ah, mas eu sou discípulo de Jesus, será que Mamon tem influência sobre mim? Tem. Você não vai ficar possesso, mas ele pode influenciar e governar as tuas ações através do dinheiro. Como aquele nobre desfigurado que usava um saco de moeda para subornar e controlar as pessoas. Então, à medida que a gente for vendo esses sinais, olha para a sua vida, peça ao Espírito Santo que ajude você a enxergar se há sinais de domínio de Mamon na sua vida, para que você possa repreender isso em nome de Jesus. Feche seus olhos. Antes da gente começar, eu quero orar. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que, pela tua misericórdia e graça, o teu Espírito Santo esteja agora trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, e nos revelando se porventura há em nossas vidas o governo de Mamon em alguma área. Pai, que em nome de Jesus o teu discernimento venha sobre nós, que todo o orgulho que nos faz fingir que não temos problema venha cair por terra agora, que sejamos convencidos da tua verdade, sejamos confrontados com ela, para que sejamos transformados pela verdade que liberta. Em nome de Jesus que nós queremos te pedir isso. Amém. Lembra: conhecereis a verdade, e a verdade
Quando o mamão for desmascarado na sua vida, quando você souber a verdade sobre a atuação dele na sua vida, então você pode ser verdadeiramente liberto. E aí sim você vai encontrar a sua liberdade financeira. A gente vai ficar patinando, a gente vai ficar enxugando gelo, tentando dar fórmulas de como administrar o seu dinheiro, se você não for liberto do poder de Mamon e da influência de Mamon. Então, primeiro sinal, complete aí: sentir-se profundamente incomodado quando o assunto dinheiro é tratado à luz da Bíblia. É o primeiro sinal. Vamos começar por aí. Você chegou na igreja hoje e aí você viu lá, alcançando a liberdade financeira, você já entortou o nariz. Ih, rapaz, vamos falar de dinheiro aqui. Pastor, olha, fale mal da minha mãe, mas não fale de dinheiro, não. Você já ficou todo desconfortável. Tem gente que até sai. Gente, você fala de dinheiro em todo lugar. Você fala de dinheiro o tempo todo. Praticamente todas as suas decisões são pautadas no dinheiro. Quanto isso custa, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter dinheiro, se eu vou ganhar, se eu vou perder. Pessoas que têm a vida inteira controlada pelo dinheiro, fala de dinheiro o tempo todo, em todo lugar. Mas quando o assunto é tratado na igreja e é tratado à luz da Bíblia, as pessoas ficam revoltadas. Acionam um troço dentro delas e elas ficam revoltadas quando esse assunto é tratado na igreja ou à luz da Bíblia. Você entrega seu dinheiro em todo lugar. Você entrega em forma de imposto, e como entrega ao governo. Você entrega no supermercado, no posto de gasolina, na farmácia, na escola, na faculdade, na churrascaria, no futebol, em outras besteiras por aí, você dá o seu dinheiro. Mas se alguém mencionar a ideia de você contribuir na igreja, no reino, numa obra missionária, isso perturba você de uma forma sobremaneira. Por que será isso? Alguém pode dizer, não, é porque eu estou cansado de ver esse bando de pastor ladrão que fica explorando o povo e enriquecendo às custas da inocência do povo. Será que é isso mesmo? Isso ajuda, porque tem um bocado de caba de pé aí com o nome de pastor fazendo um bocado de besteira. Isso ajuda, mas gente, não é isso não. Porque tem pessoas que estão em uma igreja, conhecem a realidade da igreja, conhecem o seu pastor, está vendo que o dinheiro está sendo investido na igreja, na obra do Senhor, e mesmo assim eles se sentem mal quando fala desse assunto. Tem pessoas aqui dessa igreja que se sentem mal, e olha, para onde você olhar você vê que o dinheiro aqui não está sendo usado para me enriquecer. Aqui tem indícios claros de que o dinheiro está sendo usado para os fins pelos quais nós dizemos que ele vai ser usado. E mesmo assim você ainda se revolta quando se fala em dinheiro. Sabe do que se trata isso? Isso se trata de uma resistência causada por uma influência espiritual que trava você e que impede você de pegar os recursos que você tem e investir qualquer coisa naquilo que Deus quer que você invista. Porque o diabo é contra tudo que Deus faz. E ele não vai deixar que você invista os recursos que Deus deu a você na obra de Deus. Pode ter certeza disso. Ouviu falar de dízimo, você passa mal. Ouviu falar de oferta, você passa mal. Mas você gasta dinheiro com tudo enquanto e você não passa mal. Você é capaz de dar R$500 num tênis e você não passa mal. Meu amado, isso não é lógico. Não é lógico. Isso é espiritual. Você está sofrendo uma influência espiritual que impede você de contribuir com aquilo que Deus quer que você contribua. Nós já aprendemos aqui que dinheiro, ele não é uma coisa neutra, dinheiro é um assunto espiritual. E Deus considera esse assunto tão importante que Ele recheou a Bíblia sobre esse assunto. Nós vimos aqui na semana passada que a Bíblia fala 10 vezes mais de dinheiro do que fala de oração. Nós vimos aqui que a Bíblia, das 49 parábolas que Jesus contou, 22 parábolas fala de dinheiro, fala de finanças. Nós vimos que a Bíblia tem 2.350 passagens que fala exclusivamente de dinheiro.
Isso é um assunto espiritual e Deus considera isso tão importante que Ele recheou a Bíblia desse assunto. Então não torce o nariz quando a gente fala disso, isso não é normal. Isso não é normal, porque se esse é um assunto importante para ser tratado na Bíblia, e Deus tratou disso sem reservas, então esse é um assunto importante e adequado para ser tratado na igreja, e para ser tratado sem reservas. Então eu não tenho reservas para falar de um assunto que Deus falou na Bíblia. Então, se isso incomoda demais você, fique atento. Isso já é um indício de que tem alguma coisa acontecendo de errado no seu coração. Segundo sinal, esse foi só para aquecer. Segundo sinal de que de repente há um governo de mamon no seu coração, é uma vida de contínua escassez. Complete aí. Mamon, ele aprisiona muitas pessoas através da escassez, de faltar tudo o tempo todo, há muito tempo. Não é uma crisezinha passageira, não. É um negócio que nunca acaba, que nunca sai fora, que está o tempo, é um deserto que nunca acaba, nunca chega um oásis. É uma escassez causada por constantes perdas e também por esterilidade, porque não consegue nada, não frutifica nada, nada dá certo. E quando dá certo, perde. Será que isso tem a ver com alguém aqui? João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. O diabo não vem para enriquecer você e fazer você ter uma vida boa, ele vem para roubar, matar e destruir. João 8:44 não está aí, mas a Bíblia diz que o diabo é um mentiroso, o pai da mentira. Então ele engana as pessoas para destruí-las. Dos sinais do governo de Mamon, escassez contínua. Mamon trabalha de dia e de noite para roubar e destruir o que você tem, o que é seu. No Antigo Testamento, Deus afirma também que existe um ser que trabalha contra a nossa prosperidade. No Antigo Testamento, através do profeta Malaquias, Deus chama esse ser de devorador. Gente, Jesus lá no Novo Testamento fala de um ser chamado Mamon, que pode roubar teu coração e disputa o teu coração com Deus. E em Malaquias, você volta um livro só, o último livro, o Antigo Testamento termina falando sobre isso e o Novo começa falando sobre isso. Em Malaquias capítulo 3, versículo 11, olha só o que diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é a continuação do texto que a Evelyn leu. Anteriormente ele está dizendo: traga o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, sejam fiéis, Aí ele diz: por vossa causa, por causa da sua fidelidade, eu repreenderei o devorador, impedirei que ele consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vai parar de dar fruto. Como é que o devorador, esse ser que Malaquias fala, trabalha? Ele trabalha de duas formas. Primeiro, ele trabalha consumindo o fruto e o pouco fruto que você consegue produzir. E a segunda forma é que ele trabalha impedindo de que o fruto nasça. Deus está dizendo: eu vou impedir o devorador de comer o fruto da terra, e também quando eu repreender o devorador, a vide vai começar a dar o fruto. Porque o devorador tanto ele come o pouco que produz, como ele impede a esterilidade, a escassez, a esterilidade. Ele saqueia o que você tem e impede que você possa conseguir mais alguma coisa. Você já não consegue quase nada, e quando consegue, ele vem e saqueia você. Meu amado, isso é uma questão muito séria, que Deus nos revela de forma séria. Tudo você faz dá errado, e quando acontece dá certo, aí vem um problema, um incidente, um acidente, um imprevisto, e quando você pensa, agora vai, agora eu vou sair da crise, aí foi-se embora tudo de novo.
Olha só o que diz Ageu, capítulo 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, vê se parece com a sua realidade, recebe-o num saco furado. Será que se parece um pouco com a sua realidade? O salário que recebe parece que está vindo num saco furado. Quando você vê, já foi embora. Não deu para pagar nada, ficou as dívidas, ficaram as contas. Cadê o dinheiro? Não, já foi, já acabou. Sobra mês no final do salário. Tem gente exatamente vivendo essa realidade. Parece que está juntando num saco furado. Quando parece que finalmente as coisas vão decolar, aí acontece algo e você olha dentro do saco e não tem mais nada. Eu sei que muita gente é vítima da sua própria falta de organização financeira. Por isso que a gente vai tratar desse assunto também nessa série. Eu sei que tem algumas pessoas que estão enfrentando dificuldade, não é por causa de uma questão espiritual. Às vezes é a questão de se organizar. Mas tem muita gente passando por dificuldades. Tem tudo para dar certo, mas tem o governo de Mamon na sua vida que impede que dê certo. E quem abriu a porta para ele entrar não foi outra pessoa não, foi você. Então um sinal do governo de Mamon é uma escassez contínua. Gente, Deus diz que a gente passa por fase difícil, que a gente passa por provação, mas gente, você trabalha, você se mata, você faz tudo, você tenta, você vai, nada funciona, nada decola, nada dá certo. Quando dá, você perde tudo. Isso é um sintoma claro de que você tem a ação de Mamon na sua vida. Terceiro sinal, ter um foco exagerado no dinheiro. Você é alguém que tem um foco exagerado no dinheiro. O espírito de Mamon sempre age para que as pessoas estejam com o foco centrado no dinheiro. Por que é que ele faz isso? Porque ele sabe que quem ganha a sua atenção ganha também o seu coração. Ele sabe que se o teu foco estiver no dinheiro, então o teu coração também vai estar no dinheiro, porque Jesus disse isso. Então Mamon trabalha para que você viva 24 horas por dia só pensando no dinheiro. Quanto isso custa? Se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter, que eu tenho que ganhar mais, como é que eu vou gastar isso? Vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, só pensando no dinheiro. Mateus 6,21 é aquela parte que nós lemos que diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está aquilo que você valoriza, onde está o teu foco, onde está a tua atenção, ali está o teu coração. Mamon trabalha de dia e de noite para ganhar o teu coração, para ganhar a tua atenção, para trazer o teu foco para o dinheiro. Mamon sabe que se ele quiser causar danos na vida de uma pessoa, ele pode fazer isso facilmente, fazendo com que essa pessoa se torne um amante do dinheiro. Depois que ele conseguir fazer com que você se torne um amante do dinheiro, o trabalho dele praticamente acaba. Ele vai cruzar os braços e esperar você se destruir sozinho através do amor ao dinheiro. Você vai infernizar a sua própria vida, você vai destruir a vida da sua família quando você se torna um amante do dinheiro. 1 Timóteo 6,10 fala sobre isso. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quando você começa a amar o dinheiro, você começa a atrair todo tipo de mal sobre sua vida. Inclusive, isso mata a sua fé e vai fazer você sentir todo tipo de dores. Então o grande objetivo de Mamon é ganhar o teu foco, ganhar a tua atenção para o dinheiro, porque na hora que você se apaixonar pelo dinheiro, você perdeu o seu coração, e aí você vai ser atormentado por todo tipo de males.
É como se ele tivesse programado você, botado um piloto automático para destruição em você. Conseguiu fazer você amar o dinheiro? Pode deixar, você está programado para ter uma vida miserável, tendo ou não tendo o dinheiro. Meus amados, quantos cristãos têm o dinheiro em primeiro lugar em seus corações? Quantos cristãos que frequentam a igreja, que têm oscilações de humor de acordo com a sua conta bancária? Você conhece alguém assim? Se as finanças estão boas, ele está contente, está falando bem com todo mundo, está rindo para lá e para cá. Mas se as coisas não estão bem financeiramente, ele está de mau humor, ele está chateado, ele não tem paciência com ninguém. Gente, isso é ser governado pelo dinheiro. O governo determina até o seu humor. Se tem dinheiro, você está bem humorado. Quando chega de cara feio, já sei que está sem dinheiro. Cristãos, a gente aprendeu na luz da palavra, e a gente canta aqui que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria, é a nossa força. Mas tem gente que a alegria tem a ver com o extrato da conta bancária. Olha essa frase. Brian diz o seguinte: o homem mais pobre do mundo é aquele que nada tem além do dinheiro. O homem mais pobre do mundo é aquele que nada tem além do dinheiro. O foco exagerado no dinheiro, ele leva as pessoas a outros pecados, ao pecado da vaidade, ao pecado da ostentação. E infelizmente esse é um comportamento que a gente encontra dentro da igreja. Ou será que eu estou vendo coisas? Vaidade e ostentação é um comportamento fruto da influência de Mamon e que nós encontramos, infelizmente encontramos com muita frequência dentro da igreja de Jesus. Pessoas que se vestem para impressionar e não para adorar. Estão se produzindo em casa para vir na igreja, mas para impressionar os outros, para causar inveja. Gente, para mim eu acho um absurdo alguém dizer assim: eu não vou para a igreja hoje não porque eu não tenho roupa. Gente, pela caridade, eu tenho certeza que você não está pensando em Deus quando você diz isso. Você está pensando: Deus vai olhar para mim e eu com essa roupinha feia. Eu tenho certeza que você não está pensando em Deus quando você diz isso. Você está pensando nas irmãs que vão olhar para você. Irmão, olha, a irmã chega na porta, a outra vai olhar do pé à cabeça. A outra chega a se arrepia todinho. Isso é vaidade, gente, isso é ostentação. Então há uma competição silenciosa nos corredores das igrejas, uma competição silenciosa e disfarçada que é travada nos corredores da igreja. Quem é que está mais elegante hoje? Quem é que está mais bonita hoje? Quem é que está mais magra hoje? Quem é que está mais bem maquiada hoje? Ah, mulher, essa tua sombra não está legal. Quem é que está com o cabelo mais vistoso, mais bonito? Quem fez uma definitiva mais bacana? Qual foi o salão que você fez essa definitiva? Não basta só estar com a definitiva, tem que ter sido no salão. Aí os homens, por sua vez, também que tem, se bem que até isso está mudando, os homens também já estão com essa história de vir querer parecer mais bonito que os outros. Mas os homens ficam mais em... Entendeu, né? Com que carro você chega na igreja? E agora então que o estacionamento fica de frente para o auditório, chega lá encostando no seu carrão. Então quem é que vem com um carro mais bonito? Quem é que vem com um carro mais possante? Quem é que vem com um carro mais elegante? Com um carro mais luxuoso? É, gente. Se você vem naquele o carro, aí você estaciona, você faz questão de chegar um pouco mais atrasado, para chegar, todo mundo vendo você estacionando o carro. Agora se você vem naquele carrinho, você vai, passa por trás, estaciona lá no canto do muro, ninguém vê. Ostentação, vaidade.
Quem é que mora no melhor bairro? Quem é que mora no melhor condomínio? No melhor apartamento? Tem gente que fica perturbando o líder de PG. Vamos fazer reunião lá em casa? Vamos fazer reunião lá em casa. Sabe por quê? Que é para mostrar a casa. Aí o líder faz, rapaz, aqui dá bom para ser um lá anfitrião. Não dá certo não. Ele só queria ir uma vez, que era para mostrar a todo mundo a casa nova. Mas passeio lá, hospedeiro, não presta não. Quem é que tem o celular mais invocado? Tem uns que parece uma TV de 32 polegadas que o cara anda com ela debaixo do braço. Sabe o que é isso? Isso é o mundo entrando na igreja. Eu sempre digo, tem um povo besta por aí que fica, essa, a bateria, isso é o mundo na igreja. Essas músicas animadas, batendo palma, isso é o mundo na igreja. Gente, isso não é o mundo na igreja não. O mundo na igreja somos nós cristãos, sermos guiados pelos valores do mundo, como por exemplo, pelo dinheiro. Um pai cristão tem a filha moça lá, aí começa a chegar um gaviãozinho ali, se chegando ali por perto. Aí o pai cristão olha e diz, minha filha, esse rapaz não é para você não, esse rapaz é pobre, você nunca vai poder dar a vida que você merece. Aí a menina tenta argumentar, mas pai, ele é crente, tem caráter, é um menino trabalhador, estudioso, dedicado. Não, é um pé rapado. Isso sai da boca de crente. Então na hora de aconselhar com quem a filha vai casar, ele leva em consideração o quê? O dinheiro. Essas pessoas que têm um foco exagerado no dinheiro, a questão financeira vira um argumento para colocar freio nos seus sonhos e também no sonho dos outros. Tudo é a questão financeira. Os jovens, vocês aí, solta o celular aí por favor e escuta. Não vem inventar que você está olhando a Bíblia não, porque eu não estou lendo nenhum texto da Bíblia agora. Presta atenção, o jovem vai casar, está pensando em casar, está namorando, noivando, aquelas coisas todas. Aí diz, não, só vou casar quando eu tiver uma casa própria quitada, quando tiver quitado o carro, tiver concluído a faculdade e tiver uma boa reserva de dinheiro, tiver paga a lua de mel, tiver tudo pago, aí a gente vai casar. Aí eu fico pensando assim, será que por um acaso o casamento é alguma praga dos infernos que vai impedir você de prosperar depois? Me diga. Não, porque você tem que prosperar tudo antes de casar, porque depois você vai viver uma miséria, é isso? Me diga se é isso. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Dos que são casados aqui, quem foi que prosperou mais depois de casado do que quando era solteiro? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. Vocês viram aí, solteiros? A beleza do casamento está em conquistar as coisas juntos. É o mamon mentindo, é o capeta mentindo, botando o dinheiro à frente de tudo. E sabe o que acontece? Aí começam um namoro arrastado de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, e vivem como marido e mulher, pecando, fornicando. É tudo que o diabo quer. No caso agora não, você não tem dinheiro suficiente ainda. Aí eles não casam, mas eles vivem como se tivesse casado. Eu também não estou dizendo que é para você casar logo novinho, não. A menina começou a namorar com 15 anos, com 16 já vão casar. Eu não recomendo que você namore com 15 anos. Namoro é preparação para casamento. Então se você não tem condição de casar agora, então não comece a namorar agora. Aí você começa o namoro com 15 anos, vai se arrastar até os 26 anos. Esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Namoro é uma preparação para se casar. Não é uma brincadeira não. Então os jovens, quando estão pensando em casar, o que eles mais pensam, a decisão é pautada em quê? Em dinheiro. Quando você está pensando em casar, a pergunta não é se eu tenho dinheiro suficiente para casar, é se eu tenho a pessoa certa para casar. Essa é a pergunta. O objetivo do diabo é fazer com que a juventude
Passe o seu tempo de fogo, toda solteiro, que é para pecar bastante. Alerta para os pais, aliás, alerta para os solteiros. Você que está pensando em casar, pensando em namorar, ou já está namorando. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é muito sério. Cuidado, antes de comprometer-se em casar-se com a pessoa, veja como essa pessoa se relaciona com o dinheiro. Está entendendo o que eu estou falando? Ele é lindo, coisinha fofa, ela também, mas presta atenção, veja como ele e como ela se relaciona com o dinheiro. Porque eu digo uma coisa a você: se você casar com um servo de Mamon ou com uma serva de Mamon, você vai comer o pão que o diabo amassou. É sério. Case com um servo de Mamon, case com uma serva de Mamon, case com alguém que ama o dinheiro, e você vai ver o seu casamento virar um inferno. Então atente, em vez de estar pensando, eu tenho que quitar o carro, eu tenho que comprar a casa, olhe como é que o outro se relaciona com o dinheiro. Ah, mas a gente já está comprometido, então ore para que seja mudado isso. Quem sabe hoje ele está aqui e vai sair transformado, em nome de Jesus. Mas é sério. Na hora de escolher uma profissão, os cristãos têm o mesmo princípio do povo do mundo. Está lá o pai aconselhando o filho: meu filho, ó, essa área não dá dinheiro não, meu filho, essa área não dá dinheiro não. Faça isso aqui porque isso aqui dá dinheiro. Gente, onde é que ficou? Qual a minha vocação? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Em que é que Deus quer que eu trabalhe? Onde é que ficou essas perguntas cristãs? Então ficou, olha, essa área dá dinheiro, essa área não dá dinheiro, essa área tem emprego, essa área não tem emprego. Gente, se Deus chamou você para uma coisa, pode fazer. Pode ser que todo mundo diga que não dá dinheiro, todo mundo diga que você... Não interessa, se Deus chamou, você vai fazer. Então o que tem que determinar a sua profissão, o seu curso na faculdade, não é o tanto de dinheiro que essa profissão dá não, gente. É se Deus quer que você faça aquilo ou não. Se isso tem a ver com a forma como Deus fez você. Então imagina lá, eu que não posso ver sangue e desmaio, aí eu vou fazer medicina, porque medicina dá dinheiro. Gente, não dá certo. A forma como Deus me fez não dá para ser médico, nem trabalhar, nem como zelador no hospital. Então você tem que saber a forma como Deus te fez. Cuidado, foco exagerado no dinheiro, até na hora de escolher uma profissão. Casais cristãos estão decidindo a quantidade de filhos, ou se tem filho ou não, por causa do dinheiro. Não, vamos ter só um filho porque 2 meninos é muito caro. Gente, você está decidindo a fertilidade da sua família, quantos filhos vocês vão ter, por causa, levando em consideração o fator principal, o dinheiro. Percebe como a gente, sem perceber, nós cristãos fomos entrando nesse mundo e fomos sendo contaminados por Mamon, e estamos tendo os mesmos valores, e as nossas decisões são pautadas pelos mesmos valores do povo do mundo. Percebe como a gente dentro da igreja pode estar sendo governado por Mamon? O dinheiro é sempre a coisa mais importante. Foco exagerado no dinheiro. Se todas as decisões que você toma, o fator predominante é o dinheiro, isso é um indício muito sério de que você pode estar sendo governado por Mamon nessa área da tua vida. Quarto sinal: sentir-se superior quando tem dinheiro e inferior quando não tem dinheiro. Esse é um outro sinal. Quando você tem dinheiro, você se sente o cara. Agora, quando você está liso, aí você se sente o menorzinho de todos. Se tem o dinheiro, sinto que tem um valor. Se não tem o dinheiro, sinto que não tem importância nenhuma. Até a sua atitude diante dos outros muda. Meus amados, é triste a gente ver cristãos tendo o seu senso de valor atrelado ao dinheiro, igual as pessoas que não têm Jesus. É triste quando a gente vê que isso acontece também dentro da igreja.
Pessoas que possuem mais ou que aparentemente possuem mais, se acham mais importantes do que os outros e chamam mais atenção do que os outros, e tem outros que tratam ele melhor porque ele tem mais do que trata os outros que tem menos. Isso acontece dentro da igreja, gente, isso é inadmissível. Daquelas portas aqui para dentro, somos todos servos de Deus. Daquela porta aqui para dentro não tem patente, não tem diploma. Daquela porta para cá, somos todos servos. O nosso valor não pode ser determinado pelo dinheiro, pelas nossas posses, pelo que temos. Eu lembro um dia desse aí, sei nem quando, tinha um irmão ali no estacionamento, aí chegou um cara num carrão invocado, e ia estacionar no canto errado. Aí o irmãozinho que estava no estacionamento disse: meu amado, você podia botar o carro aqui. Você está pensando que esse carro aqui é de quem? Esse carro aqui é do deputado, rapaz. Gente, tanto faz ser do presidente como ser do deputado, tanto faz ser do médico como do faxineiro. Ele era só um motorista, mas foi assim que ele falou. Aquele carro podia ser botado em qualquer lugar, porque para ele era o carro de alguém que era importante. Por que aquela pessoa é mais importante? Não é mais importante, gente. Na comunidade cristã, todos somos iguais. Todos somos iguais. Quer ver um teste para saber se você tem influência de Mamon ou não nessa área do valor? Você se sente mal se relacionando com os ricos? Eu me sinto tão desconfortável quando eu estou conversando com uma pessoa rica. Isso é um mau sinal. Sabe qual é o sinal? É que você se sente inferior a ele só porque ele tem e você tem menos. Então o seu senso de valor está atrelado ao dinheiro. Você se sente mal quando está se relacionando com os pobres? Aquela gentalha. Então você tem um problema espiritual, porque você se sente superior àquelas pessoas que têm menos que você. Quem não tem o seu valor atrelado ao dinheiro se sente à vontade para se relacionar bem, de igual para igual, tanto com os ricos, com os milionários, quanto com os pobres. Você se relaciona bem, de igual para igual. Você, quando está com o rico, você não está se sentindo menor. Você trata de igual para igual, você olha no olho, você diz o que tem que dizer. E quando você se relaciona com alguém que tem menos que você trata ele também de igual para igual. Você não pisa nele porque você tem mais. Esse é o comportamento de alguém que não tem o seu valor atrelado ao dinheiro. Se você não consegue se relacionar com gente que tem mais do que você tem problema com isso. É porque eu sou humilde. Não, você tem problema com isso. Porque você se acha inferior ao outro só porque o outro tem e você não tem. Entenda uma coisa: você não é o seu poder de compra, você não é o carro que você dirige, você não é a grife da roupa que você veste, você não é o bairro onde você mora, você não é a sua formação acadêmica, você não é o sobrenome que você herdou. Você tem um valor inestimável, incalculável, que foi pago pelo sangue de Jesus. Esse é o seu valor verdadeiro. O seu valor é porque você é filho de Deus. Esse é o seu valor verdadeiro. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Você tem o poder de ser feito filho de Deus. Por que você se acha menos ou menor do que o outro que tem dinheiro mais do que você? Ou por que você acha que o outro que tem menos que você é menor do que você? O nosso valor está atrelado à cruz de Cristo e não ao extrato da conta bancária. Alguém pode dizer amém? Amém. Glória a Deus por isso. Nada pode alterar o seu valor, nem conquistas financeiras e nem perdas financeiras. Nada pode alterar o seu valor. Se amanhã você amanhecer milionário, você tem o mesmo valor. Se amanhã você amanhecer quebrado, você tem o mesmo valor.
O seu valor não pode ser atrelado ao dinheiro. Se você tem isso, então você está sofrendo influência do governo de Mamon sobre sua vida. Quinto sinal do governo de Mamon na vida de uma pessoa é ser dominado pelo espírito de miséria. Eu achei que essa figura ela retrata bem o espírito de miséria. Seu Madruga. Quem assistiu o Chaves sabe o perfil dessa figura. Por isso que eu, quando pensei em miséria, até no Google, quando você bota imagem, você bota miséria, aparece ele. Olha só, espírito de miséria. Alguém dominado pelo espírito de miséria. O que é isso? Primeiro, o espírito de miséria ele se manifesta de duas formas: no muito e no pouco. Primeiro, ele se manifesta no muito. Primeiro, o espírito de miséria se manifesta através de pessoas que possuem uma boa condição financeira, mas que não conseguem desfrutar dos benefícios do dinheiro que tem. Você conhece alguém assim? Que tem dinheiro, tem um bom salário, tem as coisas, mas ele vive como miserável. Ele não consegue desfrutar dos benefícios do dinheiro que tem. Ele nunca leva a esposa nem os filhos para nenhuma atividade que envolva gasto financeiro. A mulher diz: amor, vamos jantar fora? Aí ele bota a mesa lá no quintal, vamos. É alguém que nunca está disposto a compartilhar. É uma pessoa que quer preservar o dinheiro a qualquer custo, e essa é a coisa mais importante: preservar o dinheiro. Isso é um espírito de miséria. Ele vive para o dinheiro e não para o que o dinheiro pode dar a ele. Ele vive por causa do dinheiro. Eu li um exemplo contado pelo pastor Fabiano, lá de São José dos Campos. O exemplo de um amigo dele. Ele disse que o amigo dele tinha um pai, e o pai desse amigo dele muito miserável, cara bem de condição, se aposentou, já chegando aos 70 anos, e só juntando dinheiro e vivendo como um miserável. Um dia ele chegou e disse: pai, quando o senhor morrer, eu e o meu irmão, nós vamos torrar o seu dinheiro todinho em 2 semanas. O homem quase que morria naquela hora, entrou em choque. Ele passou uns dias paralisado em choque. Depois ele disse que algumas semanas depois, o pai dele foi numa loja e comprou uma televisão do tamanho da parede da sala. Depois foi para um resort com a mãe dele de férias. Aí disse: agora não vai mais nem sobrar para eu gastar depois que ele morrer, que agora... Mas ele caiu na real, que não tinha sentido nenhum ele continuar. Não, porque tem gente: não, depois que eu me aposentar eu vou curtir a vida. Aí depois se aposenta, continua querendo juntar dinheiro. Para quê? Ele disse: a gente vai torrar em 2 semanas. E aí o velho se aperreou e disse: vou gastar agora. Porque ele foi confrontado e ele descobriu que não tinha sentido. Então, liberdade financeira não é viver para acumular bens. A gente já até leu esse texto, mas vamos lembrar de novo, nunca é demais. Mateus 6, 19, 20: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Liberdade financeira não é acúmulo de dinheiro nem de bens. O espírito de miséria também se manifesta no outro extremo, na escassez. São aquelas pessoas que nunca têm nada e continuam sem ter. Mas preste atenção, você nem falou sobre isso hoje, não? Naquele outro exemplo que eu dei, o exemplo do saco furado, são pessoas que estão passando por uma escassez contínua, mas são pessoas que batalham o tempo todo, trabalham, correm atrás, só não conseguem juntar nada. Elas juntam, o saco está furado, elas trabalham e perdem, mas são pessoas que estão trabalhando, batalhando, e o devorador está comendo. Nesse caso aqui do espírito de miséria no pouco é diferente. É diferente do saco furado. Nesse caso aqui, são pessoas que vivem na miséria, porque se conformaram em viver na mediocridade e na miséria. São pessoas acomodadas, são pessoas tomadas pela preguiça, são pessoas que aceitam e gostam, se conformam em viver como parasita de outras. Eu vou passar um videozinho só para descontrair, um exemplo de um miserável.
Apaga aqui a frente e bota o vídeo aí rapidinho, só para dar uma descontraída aí, que o assunto está muito pesado. Quem é? Quem é? Madre, me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Tem não, meu filho, perdoe. Só uma coinha de café. Também tem não, meu filho. Uma coinha de feijão. Tem não. Uma coinha de farinha. Também tem não, meu filho. Homem, então vamos pedir esmola mais eu. Esse é o espírito de miséria. Uma coinha de feijão tem não. Coinha de arroz tem não. Então vamos pedir esmola mais eu. Tá? Sabe, quem vive atormentado, aprisionado pelo espírito de miséria, desse que eu estou te falando, acomodado a viver assim, você encontra com ele hoje, ele está desempregado passando necessidade. Você encontra com ele daqui a 1 ano, ele está desempregado passando necessidade. Você encontra com ele daqui a 5 anos, ele está desempregado passando necessidade. Você encontra daqui a 10 anos, e adivinha, ele está desempregado passando necessidade. Mas não é porque coincide, toda vez que ele perde o emprego, você encontra ele, não. É porque desde aquele tempo que ele vivia na mesma situação, acomodou-se em viver uma vida miserável. É diferente daquele outro lá, que o devorador está comendo tudo. Aquele lá está batalhando, trabalhando, e o negócio não está rendendo. Esse não, esse está lá. Tem jeito mesmo, não dá certo. Isso é viver debaixo da influência do espírito de miséria, do espírito de mamon. Repreenda esse espírito de miséria, espírito de preguiça, que está atormentando e fechando a sua mente, dominando você. Deus não prometeu que seríamos ricos, financeiramente falando, mas Ele prometeu que seríamos prósperos, frutíferos. Deus não quer que ninguém viva desse jeito. Quando alguém é atormentado, aprisionado por esse espírito de miséria, não existe ajuda financeira, nem programa social do governo que resolva o problema dessa pessoa. Porque esse tipo de miséria é uma influência espiritual maligna que aprisiona a mente dessas pessoas e paralisa os braços e as pernas delas. Elas não conseguem fazer nada para sair da situação que elas estão. Elas já gostam da situação que elas estão. Elas estão conformadas em viver assim. Pessoas com espírito de miséria, eles têm sempre um problema para cada solução que você dá para ele. Homem, vá vender alguma coisa na rua. Ah, não tem transporte não. Homem, então vá limpar um mato. Ah, não tem uma enxada, não se escadou não. Homem, vá distribuir currículo. Ah, já fui, mas não deu certo não. Depois venha trabalhar comigo. Ah, é muito longe da minha casa. Desse jeito. Gente, se você está aqui e está desempregado, eu não estou falando de você. Desemprego, ele tem que ser uma fase, entende? Todo mundo passa por uma fase como essa. A maioria, né? Sempre passou por uma fase. Eu já passei por fase de desemprego. Mas, gente, cuidado com o espírito de miséria. Pessoas com espírito de miséria, elas são incapazes de empreender. Elas nunca são capazes de empreender. Elas não têm nem disposição para pensar sobre isso. Elas são pessoas que doam sempre o pior para as pessoas e para Deus. São pessoas que criticam os generosos, nunca fazem ofertas generosas, nunca sonham grande, não conseguem, quando têm, não conseguem desfrutar dos recursos e privam sua família de desfrutar disso também. E alguns não conseguem se desfazer de nada, coisas velhas, quebradas, entulhadas, eles não conseguem jogar fora, tem pena de jogar fora. Nem todo mundo que guarda alguma coisa é miserável, mas o espírito de miserável, ele faz com que você ame as coisas, mesmo quando elas não prestam mais. Quem é dominado pelo espírito de miséria, ele está sempre se sentindo uma vítima de Deus e das outras pessoas. A culpa pela situação de miséria que ele vive é de Deus e das pessoas que não ajudam ele.
Dele não. Só o espírito de miséria é capaz de fazer uma pessoa não conseguir nem o pão para ele, nem para a sua família. Mas será que eu estou falando algum absurdo? A Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Somente se uma pessoa for atormentada e dominada por um espírito de miséria, ela é capaz de passar fome e não conseguir nem um pão para comer. Eu duvido. Qualquer pessoa pode sair de casa sem R$1 no bolso e voltar para casa com alimento para a sua família sem pedir esmola, como aquele cara que a gente viu. Você sabia disso? Um dia eu assisti um programa chamado Aprendiz. Quem aqui já assistiu aquele programa Aprendiz? Ali não tem nada a ver com crente, né? Mas ali mostra mente empreendedora. Pessoas que não têm um espírito de miséria, são pessoas que correm atrás. Teve uma prova lá que pegaram lá aqueles participantes, eles estavam em São Paulo, levaram para a cidade de Santos. Nenhum deles tinha estado naquela cidade antes. Soltaram eles na cidade de Santos, só com a identidade, cada um só com a identidade. E disse: vocês vão passar 24 horas aí, e quem juntar mais dinheiro, sem pedir, sem mendigar, vai ganhar a prova. Os caras estavam na cidade estranha, tinha um dia só, e só com a identidade dele, a identidade na mão. E todos eles juntaram dinheiro naquele dia. Mas a que ganhou, ela chegou numa bomboniere e disse: moço, vamos fazer um negócio? Eu deixo a minha identidade com você, você me vende uma caixa de bombons. Eu deixo minha identidade empenhada. Quando eu terminar de vender, eu venho, pago e resgato a minha identidade. E ele disse: está certo. Ela deixou a identidade, levou a caixa de bombom e começou a vender na rua R$1 cada bombom. Ela juntou aquele dinheiro, tirou o dinheiro da caixa de bombom, pagou a caixa de bombom, resgatou a identidade, comprou mais outra caixa de bombom e começou a vender, e comprava outra e vendia. No final do dia ela tinha juntado mais dinheiro que os outros tudinho. A pessoa estava num canto desconhecido, apenas com a identidade na mão. Em outra prova, despejaram os participantes no Uruguai, só com os documentos e o passaporte. E disse: quem chegar primeiro em São Paulo sem pedir nada a ninguém, ganha. Em 24 horas, a turma já estava em São Paulo, sem pedir esmolas, só usando a criatividade, correndo atrás. Gente, essa história, você não consegue o pão, você não consegue se você não quiser. Se você estiver aprisionado por um espírito de miséria que trava suas mãos, que trava seus pés, que trava sua mente. Nunca vi um justo mendigar o pão. Só se você estiver atormentado pelo espírito de miséria, aí você vai passar fome. Mas se você se mexer, Deus vai te abençoar. Talvez você não enriqueça, mas você consegue o suficiente para você e sua família viver, com certeza. Sexto sinal, estamos chegando perto: dívidas recorrentes. Esse é um outro sinal da opressão de Mamon. Dívidas recorrentes. Romanos 3, 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Quando eu falo de dívidas recorrentes, eu não estou falando de financiamento, que você tem uma prestação que está encaixadinha no seu orçamento e você está pagando ela todo mês. Não é isso. Isso não é dívida. Isso está lá encaixado, está sob controle, você está pagando todo mês. Não vamos radicalizar isso. É pecado comprar uma coisa financiada. Não, se você comprou dentro das suas posses, você honra com os compromissos direitinho, isso não é disso que eu estou falando. Estou falando é quando você tem que cavar um buraco para pegar a terra daquele buraco e tampar um outro buraco que estava aberto. Só que a terra já não foi suficiente para tampar esse buraco todo, ficou faltando um pouquinho. Aí você cava outro para terminar de tampar esse, e agora você tinha um buraco aberto, agora você tem mais dois, e você vai cavar outro, e aí isso vira uma bola de neve. E você vive endividado. Dívida atrás de dívida, dívida atrás de dívida, recorrente, ano após ano, e você nunca consegue sair disso. Isso é um péssimo sinal. Um outro sintoma, atrelado a esse, não é o sétimo, atrelado a esse, é que a pessoa já está tão acostumada em viver nesse ciclo vicioso de dívida, que ela começa a achar normal, gente, normal dever e não pagar. Cristãos achando normal dever e não pagar. Não se sente mal com isso mais, não sente mais vergonha disso, não prioriza pagar,
isso é sinal de governo de mamon na sua vida, porque não é normal. Diga assim para a pessoa do seu lado: não é normal um cristão comprar e não pagar. Diga. Não é normal, não é normal. O cristão, quando deve, ele se envergonha, ele se sente mal. Não é normal você dever e não pagar. Sétimo sinal. Foi rápido, foi esse? Não tem muito o que falar, dever, né? Sétimo sinal: cobiça e inveja. Esse é o último sinal, gente. Sétimo sinal do governo de mamon sobre sua vida: você começa a ficar cobiçando e invejando as coisas dos outros. Êxodo 20, 17. Coisa pequena, só um mandamento: não cobicem a casa do próximo, nem sua esposa, seu escravo, sua escrava, seu boi ou jumento. Não ponham o coração em nada que pertence ao próximo. Gente, isso é claro. O que é inveja e cobiça? É você pôr o seu coração em algo que é do outro. Se fosse no contexto de hoje, ele fala: não cobice a mulher do próximo, o apartamento do próximo, o carro do próximo. Aqui ele fala de jumento, de boi, porque era o contexto que vivia naquela época. Mas o resultado é: não ponham o seu coração em nada que pertence a outra pessoa. Inveja é isso: colocar o seu coração, a sua atenção, o seu foco no que é do outro. A inveja, ela tem dois estágios. No estágio inicial, você está começando a se embriagar com a inveja. No estágio inicial, você diz: eu quero um igual dele. Acenda a luz vermelha. Ela está pegando você. Eu quero um igual de fulano. Quando ela pega você de vez, que aquela baba verde escorre no canto da boca, e aí você diz assim: eu quero o dele. Você não quer mais um igual ao dele, você quer o dele. Quando a inveja toma conta de você, você não diz só assim: eu quero que a minha grama fique tão verde quanto a grama dele. Você diz assim: eu quero que a minha grama fique mais verde que a dele fique marrom. Esse é o estágio já que você já foi completamente tomado pela inveja. A inveja, um sintoma de que você foi tomado pela inveja, é que você tem muita dificuldade de sentir a alegria com a prosperidade do outro. Fizemos um sorteio aqui, vamos sortear uma moto, tá. Júnior! Não foi eu. Ficou uma pessoa feliz e 400 triste. Isso é só um exemplo, gente. Rapaz, eu fui promovido, agora vou ter um salário assim. Ah, tá, parabéns. Tá. Você merece. Eu não consigo um negócio desse. Aí você não consegue se alegrar. A inveja, ela conduz a outros pecados. A inveja, ela conduz a fofoca. Os fofoqueiros, a maioria são tudo invejosos, porque eles têm inveja e ficam falando dos outros. A inveja produz fofoca, produz roubo, produz adultério, produz assassinato, tudo produz. Quer ver? Tiago 3,16. Por onde você encontra a inveja, ali você encontra desordem e toda sorte de mal praticado. Quer ver um exemplo? Quando Caim invejou a espiritualidade de Abel, aconteceu um homicídio, ele foi lá e matou o irmão. Quando os irmãos de José invejaram o amor que o pai tinha por José, a família ficou dividida, aconteceu mentira, um monte de traição. Quando Jacó invejou a primogenitura de Esaú, ia acontecendo uma tragédia, ele teve que fugir, a família foi partida ao meio, porque a esposa traiu o marido, mentindo para o marido, e foi uma confusão. A inveja, ela sempre conduz a outros pecados ainda piores. A inveja, meu amado, a inveja vai fazer você se sentir um miserável. Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos.
A inveja apodrece os ossos. Ela vai fazer você se sentir um miserável. A inveja está para a sua alma, assim como o câncer está para o corpo. Ela vai comer você vivo por dentro, ela vai destruir você, ela vai tirar a sua alegria. Se você não tratar o problema da inveja, se você não reconhecer isso, se você não confessar isso, se você não se arrepender, você vai terminar sendo um deprimido, um miserável, um infeliz e pobre. Porque esse é o resultado que a inveja traz sobre a vida das pessoas. Esse é o 7º sinal. Se você está se sentindo invejoso, se você não consegue se alegrar com a prosperidade dos outros, se o seu foco está naquilo que não é teu, isso é um indício de que a tua vida está sendo dirigida por Mamon e não por Deus. Para concluir, para concluir, ok, tudo bem, Mamon está aqui, mas como é que eu faço para expulsar esse danado? Eu já entendi, tem algumas influências de Mamon, e agora eu faço o quê? Vou para casa com ele? Gente, eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, Mamon está nisso, e você diz, poxa, ele está aqui, ele está atuando no meu coração, na minha vida, e agora? Aí eu vou dizer, aguarde as cenas do próximo capítulo. Não posso dizer só isso, gente. Eu tenho que dar pelo menos, é claro, nas próximas mensagens nós vamos aprender como derrotar Mamon, como expurgar esse espírito maligno da nossa vida e do nosso coração. Mas eu não posso deixar você ir para casa sem te dar pelo menos uma direção. As duas principais armas, não tem mais aí, certo? As duas principais armas contra Mamon são duas: a fidelidade a Deus e a generosidade para com as pessoas. Qual a primeira arma? A quem? E a segunda arma? Com as pessoas. As duas principais armas contra Mamon: fidelidade a Deus, generosidade para com as pessoas. Gente, se Mamon, o objetivo de Mamon é fazer você amar o dinheiro, ter o seu foco no dinheiro, viver para o dinheiro, ser escravo do dinheiro, só tem um antídoto para você se libertar do poder de Mamon, é você parar de amar o dinheiro. E como é que você faz isso? Qual é o exercício espiritual? É você partilhando, é você sendo generoso, é você sendo fiel para com Deus e generoso para com as pessoas. Ser fiel nos dízimos, ser fiel nas ofertas. Cada vez que você dizima, cada vez que você oferta, você está matando Mamon na sua vida. Você está dizendo, eu fiz uma escolha, porque Jesus disse, ou é Deus ou é Mamon. Aí você diz, eu fiz uma escolha e o meu dinheiro e a minha vida é para Deus e não para Mamon. Cada vez que você ajuda alguém que está precisando, cada vez que você é generoso, cada vez que você compartilha, você está matando Mamon na sua vida. Porque você está fazendo o que Deus quer que você faça com o seu dinheiro. E olha o que acontece quando você partilha, quando você é generoso. Lucas 6,38, parte A, diz assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Você entende esses termos aqui? Quem já trabalhou ensacando cereais sabe do que está falando aí. Ele está dizendo assim, olha, boa medida, ou seja, uma quantidade boa, recalcada. Sabe o que é uma coisa recalcada? Você encheu lá o saco lá com arroz, com feijão, e você fica apertando, que é para caber mais. Depois ele diz sacudida. Sacudida é que você pega o saco e você faz assim, ó, você sacode, que é para os grãos se arrumar direitinho e aí cabe mais. Pode prestar atenção, você pega um saco cheio de grãos, você sacode ele e de repente tem mais um desse tanto assim para você encher mais. Ele se reacomoda. Sacudida e transbordante, você sabe o que é. Encheu tanto que transbordou. Generosamente vos darão. Esse texto está falando de amor, esse texto está falando de misericórdia, está falando de tudo que você dá. Será-vos dado em medida, recalcada, sacudida, transbordante. Meus amados, cristãos, ele deve ser reconhecido pela sua generosidade
e não pela sua riqueza material. A doutrina da prosperidade diz que é uma ofensa para Deus se você não tiver um carro importado, 2 carros na garagem, se você não for um patrão, se você não for rico. Não. Cristão não deve ser reconhecido pela quantidade de dinheiro que tem, mas pela sua generosidade. Não pelo tanto que você acumula. Que Cristo nessa noite, que o sangue de Jesus quebre o jugo de Mamon sobre sua vida, se é que de fato tem. Amém? O Ministério do Louvor pode se posicionar? Eu quero fazer algo especial agora. Eu quero dar a oportunidade de você matar Mamon através de um exercício espiritual. Nós vamos ter o nosso ofertório agora. Eu não estou dizendo para você pegar tudo que você tem e dar de oferta, pegar a chave do carro, nada disso. Estou falando nada disso. Nós só deixamos a oferta para o final. Agora preste atenção. Nós aprendemos que a fidelidade a Deus, quando você pega do seu recurso e você entrega para Deus, sabe, se você é dominado por Mamon, você vai entregar assim. Meu Deus. Se você já não tem mais problema com isso, você vai dar sorrindo. Mas você vence Mamon assim. No início dói, chega sangue no teu coração. Se você está aqui hoje com o seu dízimo, você vai dizimar. Senão você vai ofertar, se você quiser. E entenda, Deus, Ele não precisa do teu dízimo, Ele não precisa da tua oferta. Deus, quando Ele decidiu que os dízimos e as ofertas seriam o meio de sustento da igreja, é porque Ele queria tratar o nosso coração, porque Ele já sabe e nos disse que o dinheiro é capaz de roubar o nosso coração. Então, quando Ele disse, sabe, Deus podia fazer brotar na conta da igreja o que ela precisa todo mês, de forma sobrenatural. Pode ter certeza disso. Mas por que Ele escolheu sustentar a sua obra na terra através dos recursos daqueles que fazem parte dessa obra? Porque Ele nos ama e quer tratar o nosso coração. Cada vez que você dizima, cada vez que você oferta, você está tratando o seu coração para que ele não seja amante do dinheiro e não seja um servo de Mamon. Eu quero dar a você a oportunidade de começar esse tratamento hoje. Então nós vamos fazer o seguinte: você aí onde você está, você vai orar, você vai pegar a sua oferta, se você quiser participar, tá certo? Ninguém é obrigado a participar. Você vai pegar a sua oferta, você vai colocar no envelope e você vai segurar ela aí. Pessoal, vocês não vão recolher agora. Vamos cantar a primeira parte da música. Quando a banda terminar a primeira parte da música, eu quero fazer uma oração especial para você que vai ofertar e dizimar hoje. Depois a gente canta a segunda parte da música, aí vocês vão, depois da oração vocês vão recolher. Ok? Vamos ficar de pé? Quem quiser participar, participa. Eu tenho outras sugestões, depois eu vou dar, certo? Me cobre, se eu esquecer, me cobre. Essa aqui é uma parte, lembra? Fiel para com Deus, generoso para com... Falta essa parte, me cobre depois. Vamos cantar. Melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela sua
que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Agora você que vai ofertar, dizimar, se pudesse acender um pouco aí, apagar um pouco aqui, que eu não estou vendo ninguém. Eu queria que... Eu já preparei a minha, né? Eu já sabia que era agora. Eu queria que você pegue o seu envelope aí onde você está, a sua oferta. Levante aí, por favor. Permaneça. Eu quero orar por você. Isso é um tratamento espiritual que você está fazendo. Você está dizendo e está declarando para Mamon que ele não governa a sua vida. Deus governa a sua vida. E o que é seu é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Você está repreendendo ele agora em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, nós declaramos pelo poder de Jesus, pelo poder da ressurreição, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E pelo nome de Jesus nós repreendemos o devorador, nós repreendemos Deus Mamon. Que esse espírito, Deus de miséria, seja repreendido agora e saia em nome de Jesus. Pai, que essas pessoas sejam completamente libertas pelo poder do teu sangue, do sangue do teu filho Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua prosperidade, não a prosperidade como o mundo prega, mas a tua prosperidade, como diz na tua palavra, esteja sobre cada uma dessas pessoas que estão agora ofertando e dizimando ao Senhor. Que o coração delas seja realmente tratado, purificado e completamente limpo. Que Mamon não tenha, nós declaramos, Mamon não tem mais poder sobre tua vida em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos cantar mais uma vez e agora vocês podem recolher, começando por aqui, hein? Vamos lá? Agora vamos cantar alegre, né? Olha, aqui ó. Diga ao Senhor: meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em uma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre a minha cabeça existem bênçãos
muito mais além do que eu possa imaginar. Mas eu sou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor dos frutos dessa terra. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Declare isso: para ser a minha herança. Diga para quem está do seu lado: para ser a tua herança, para ser a nossa, para ser a nossa herança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Pode acender de novo agora. Tem outra parte, eu não esqueci não. Fiel a Deus, generoso para com as pessoas. Eu quero dar algumas sugestões de como você pode fazer isso. Você pode começar hoje. Sai daqui e você paga o jantar de alguém aqui na cantina. Quem tem um espírito de miséria já está dizendo: ei, tu vai pagar o meu, né? Já viu? Quem tem a generosidade já está procurando: eu vou pagar o de quem? Vou pagar o de quem? Ah, mas pastor, hoje eu vim desprevenido. Esqueci a carteira em casa. Certo? Você pode fazer esse próximo domingo, pode fazer durante a semana, pagar o jantar para alguém. Mas tem algo mais significativo ainda. Próximo domingo, quando você vier para o culto, você vai trazer uma doação de alimentos. Existe uma comunidade terapêutica chamada Monte Sinai, que é uma comunidade que trabalha com a recuperação de pessoas que têm problemas com drogas. É uma comunidade que a gente já ajudou algumas vezes, já construímos algumas coisas, já ofertamos alimentos, já fomos lá fazer culto. Então é um povo que a gente conhece e eles estão passando por uma dificuldade muito, muito séria agora e estão precisando de alimentos. Então nós vamos fazer o seguinte: domingo, quando você vier, você vai trazer uma doação generosa de alimentos. Você não vai trazer 1 quilo de sal. Você vai trazer uma doação generosa de alimentos. Você pode doar também, porque normalmente a maioria vai doa arroz, doa feijão. Ok, feijão está até caro. Mas eles precisam também do que a gente popularmente chama de mistura. Então você não vai trazer uma carne que vai apodrecer aqui, mas você pode trazer linguiça que não precisa estar refrigerada. Você pode trazer uma mortadela, você pode trazer um enlatado, você pode trazer uma charque, você pode trazer um monte de coisa que serve, ovos, que serve como mistura, mas que não precisa estar refrigerado. Além das outras coisas também, certo? Mas sempre que a gente faz uma doação e chega lá, diz: a gente já tem muito essa parte grosseira, está faltando mesmo é a parte da mistura. Então hoje você acabou de ser fiel, alguns não conseguiram hoje ainda, mas domingo você pode ser fiel a Deus. E daqui para frente você tem que ser fiel a Deus, né? Eu fui fiel a Deus hoje, pronto, está resolvido o problema. Você tem que matar Mamon o tempo todo. Ele vai estar o tempo todo rodeando você como um leão, procurando a hora de te tragar. Então você pode ser generoso dessa forma, pagando um jantar para alguém, ajudando alguém necessitado, colaborando com esse movimento com esse centro de recuperação que trata de pessoas com dependência química. Você também pode ser generoso ajudando o nosso bazar, né?
Hoje era o dia de trazer as doações de roupas, de calçados, bolsas, essas coisas. Se você trouxe, ali tem um lugar para depositar. Se não trouxe, né, você pode trazer no próximo domingo também. Mas são sugestões de como você pode fazer isso. Agora eu quero, se você quiser sentar, pode sentar, viu? Fica só o que está sentado, pode ficar. Eu quero falar com você que está aqui hoje que ainda não é discípulo de Jesus. Eu não posso deixar você sair daqui hoje sem te dar a oportunidade de comprometer sua vida com Ele. Se Mamon consegue enganar e governar e dominar aspectos da vida de pessoas que tem Jesus, você imagina o que Ele é capaz de fazer na vida de alguém que não tem um relacionamento com Jesus. Primeiro passo para você começar a alcançar a liberdade financeira é você alcançar a liberdade da sua alma. Como é que você faz isso? Através de Jesus. É em nome de Jesus que repreendemos Mamon, é em nome de Jesus que somos sarados, é em nome de Jesus que somos curados, é em nome de Jesus que somos salvos, é em nome de Jesus que somos santificados. Você precisa de Jesus para tudo. Jesus disse assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A iniciativa é dele. Ele veio, morreu no seu lugar, pagou a dívida do seu pecado. A iniciativa é dele. Ele vem e bate a porta do seu coração. Mas agora ele espera que você responda a essa iniciativa dele. Se você abrir a porta, se você o convidar, ele entra na sua vida, na sua casa e vai fazer morada em você. Se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer comprometer a sua vida com Cristo, se você quer convidá-lo para ser o teu Senhor, ele diz: você tem que escolher quem vai ser o teu Senhor. Aí você diz: eu não quero Mamon, eu quero Jesus. Mas você já convidou ele para ser o teu Senhor? Então é a oportunidade de você fazer isso agora. Convidar Jesus para ser o teu Senhor e o teu Salvador. Sabe como é que você faz isso? Simples. Através de uma oração onde sinceramente você reconhece que é pecador, pede perdão pelos seus pecados e convida Ele para entrar no seu coração e ser o teu Senhor. Sabe por que é simples assim? Porque a parte difícil Ele já fez. Ele já morreu na cruz e pagou pelos teus pecados. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, seria muito complicado para você ter salvação. Mas Jesus já fez a parte difícil no teu lugar. Se você está aqui hoje, você nunca fez uma oração convidando Jesus para entrar no seu coração, para ser o teu Senhor, não interessa quanto tempo você frequentou a igreja, se você nunca convidou Ele para entrar, Ele não aproveitou um momento de distração e entrou no teu coração, não. Ou você convidou, ou você abriu a porta, ou Ele não entrou. Então, se você nunca fez uma oração convidando Jesus para entrar no seu coração, você pode fazer isso agora em nome de Jesus. Feche os olhos onde você está. Você quer ser discípulo, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso, eu necessito da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão sobre a minha vida. Hoje eu ouvi a Tua palavra, hoje eu senti o Senhor bater na porta do meu coração, e hoje eu decido dizer não para Mamon e sim para o Senhor. Entra no meu coração, entra na minha vida, faz morada em mim, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu abro mão de tudo que há em mim que não te agrada, que não está de acordo com a Tua vontade para a minha vida. Eu abro mão e peço que o Senhor retire do meu coração agora. Implanta no meu coração os Teus valores e me ensina a ser atraído por tudo que Te atrai. Me ensina a valorizar o que o Senhor valoriza.
Me ensina a amar aquilo que o Senhor ama e me capacita, me dá força e discernimento para rejeitar, para fugir de tudo aquilo que o Senhor reprova. É em nome de Jesus que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém e amém. Se você fez essa oração de todo o teu coração, não por constrangimento, não por barganha, mas porque você foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus a entregar a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você acaba de nascer de novo e experimentar o maior milagre da vida, que é o novo nascimento no Espírito Santo. Quem fez essa oração hoje pela primeira vez, aqui nesse lado aqui, ó. Quem fez a oração pela primeira vez faz um sinal. Nesse lado, quem fez a oração pela primeira vez